O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Texto áureo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. Nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e na outorga dos dons espirituais, conforme prometeu o próprio Jesus e também ensinaram os apóstolos nas suas Escrituras. Leitura complementar. Isaías 44:3. A profecia de Isaías. Joel 2, 28 e 31. A profecia de Joel. Mateus 3:11. A profecia de João Batista. Atos 1:5. A promessa de Jesus. Atos 2, 38 ao 40. A proclamação do Evangelho. Atos 2, 42. Maior perseverança em Deus. Leitura bíblica. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 6 e o versículo 12. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, dizendo: que quer isto dizer? Interação. A plenitude do Espírito Santo é chamada de a promessa do Pai. Há muitas promessas no texto bíblico, mas esta promessa especificamente tem a ver diretamente com o derramamento do Santo Espírito. Profetas como Ezequiel, Joel, Isaías e João Batista proclamaram durante seus ministérios um futuro derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Israel e sobre toda a carne, como o evento que marcaria o início dos últimos dias. Essa promessa foi confirmada pelo Rei dos Reis e o maior de todos os profetas em Atos 1, capítulo 4, 8. Esse profeta sem igual é nosso Senhor Jesus Cristo. Objetivos da lição de hoje. Primeiro, compreender o que significa o batismo com o Espírito Santo. Segundo, explicar o fundamento bíblico e histórico do batismo com o Espírito Santo. E terceiro, saber os objetivos do batismo com o Espírito Santo. Introdução. No centenário das Assembleias de Deus no Brasil, urge reafirmarmos este artigo de fé que nos tem caracterizado desde os fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingren, abre aspas. Cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, fecha aspas. Como não admitir uma realidade bíblico-teológica tão evidente? E como desprezar a experiência de milhões de crentes que, desde o Pentecostes, vem recebendo o batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial e física do falar em outras línguas? Nessa lição, com auxílio do Senhor, haveremos de mostrar quão sólidas são as bases bíblicas e teológicas do batismo com o Espírito Santo. E você? Já foi revestido do poder do alto? Já fala novas línguas? A promessa diz respeito a você também. Voltemos lá no cenáculo. Jesus quer batizar a todos os que nele creem. Capítulo 1.
O batismo com o Espírito Santo. O teólogo pentecostal inglês Donald G., nascido em 1891 e falecido em 1966, testemunha-nos acerca de sua experiência pentecostal. Abre aspas. Um louvor crescente afluía agora em minha alma, até que comecei a falar em outras línguas publicamente. Cantava muito em línguas. Toda a minha experiência cristã foi revolucionada. Fecha aspas. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? Lembrando que a palavra batismo no grego é baptisma e significa um mergulho, uma submersão. 1.1 O batismo com o Espírito Santo. Prometido por Jesus, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que nos introduz numa nova dimensão espiritual, habilitando-nos a proclamar o Evangelho com mais eficácia, a devotar a Deus um amor mais ardente e sacrificial, e também a ter uma vida mais santa e irrepreensível. 1.2 A evidência inicial e física do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar noutras línguas. Lucas realça o fato em que, pelo menos em 3 ocasiões distintas, isso aconteceu, conforme vemos em Atos 2, versículo 1 ao 3, Atos 10, 45, 48 e Atos 19, 1 e 7. Vejamos agora algumas passagens bíblicas que mostram a evidência do batismo com o Espírito Santo como uma bênção distinta da conversão. Primeiro, em Samaria, o batismo veio como uma experiência após a conversão. É o que lemos em Atos 8, versículo 14 e 20. Na vida de Paulo, a evidência do batismo não apenas sobre grupos, mas também sobre indivíduos. Atos 9, 17, 1 Coríntios 12, versículo 10 e 11. Terceiro, na casa de Cornélio. Eis aqui a evidência do batismo simultâneo à conversão, embora em Atos seja subsequente a esta. É o que lemos em Atos 10, 44 ao 48. E quarto, em Éfeso, a evidência do batismo e dos dons espirituais que se seguem. Atos 19, 1 ao 7. No capítulo 1, nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência inicial e física o falar em outras línguas. Capítulo 2. Fundamentos do batismo no Espírito Santo. Ao contrário do que supõem os inimigos da obra pentecostal, sim, a obra pentecostal tem inimigos. O batismo com o Espírito Santo não é uma prática destituída de doutrina. Ela acha-se assentada num forte e inamovível fundamento bíblico-teológico. Os escritores do Antigo e do Novo Testamento referem-se ao derramamento do Santo Espírito nesses últimos dias que começaram no Pentecostes. 2.1 Moisés. Pressionado pelos encargos de sua missão, Moisés queixa-se a Deus para que o alivie daquele insuportável fardo. Números 11, 24 e 25. Responde-lhe o Senhor então, que haverá de repartir-lhe o Espírito entre 70 varões idôneos e incorruptíveis. E os 70 varões puseram-se a profetizar, inclusive Eldade e Medade, que se encontravam fora do arraial. Josué, porém, já enciumado pelo profeta, fez-lhe uma recomendação carente de oportunidade acerca de ambos. Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe, Números 11, 28. Voltando-se para o seu valoroso servo, o servo de Jeová repreendeu: Tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Números 11, 29.
Nesta passagem de Números, os israelitas já podiam ter um vislumbre, embora pálido, do que seria o dia de Pentecostes. 2.2 Isaías, conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, Isaías profetiza a efusão do Espírito Santo. Está assim escrito em Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. 2.3 Joel. Ele recebe o justo epíteto de profeta pentecostal e descerra a história da salvação, mostrando a descida do Espírito Santo como a inauguração do período conhecido como os derradeiros dias. Está escrito em Joel 2:28, versículos seguintes. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 2.4 João Batista. O predecessor do Senhor Jesus Cristo prediz o batismo com o Espírito Santo. Abre aspas. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fecha aspas. Mateus 3:11. E 2.5 Jesus. O Filho de Deus promete a efusão do Espírito. Abre aspas. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Fecha aspas. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. No capítulo 2, nós aprendemos que os escritores do Antigo e do Novo Testamento fundamentam a promessa do batismo com o Espírito Santo nesses últimos dias, como iniciado no Pentecostes. Capítulo 3. O batismo no Espírito Santo na história da Igreja. O batismo com o Espírito Santo não é um modismo teológico e nem uma criação eclesial do século XX. É uma promessa feita pelo Pai, ratificada pelo Filho e operada pelo Espírito Consolador. A história da Igreja Cristã mostra que do Pentecostes em Jerusalém até os dias de hoje houve continuidade na dispensação desta tão inefável promessa. Tanto na era patrística quanto na Idade Média, ou nos grandes avivamentos dos séculos XVIII e XIX, muito foram os crentes que experimentaram o batismo com o Espírito Santo, com a evidência física inicial do falar em outras línguas. Eis aqui o testemunho de Agostinho, que viveu entre os anos 354 e 430. Abre aspas. Nós faremos o que os apóstolos fizeram quando impuseram as mãos sobre os samaritanos, pedindo que o Espírito Santo caísse sobre eles. Esperamos que os convertidos falem novas línguas. Fecha aspas. Poderíamos citar outros testemunhos, mas faltaria espaço. O que diremos de Lutero, de Wesley, de Finney e também de nossos fundadores assembleanos Daniel Berg e Gunnar Wingren? No capítulo 3, nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo não é um modismo, muito pelo contrário. É uma promessa feita por Deus, confirmada pelo Filho e manifestada pelo Espírito Santo. Capítulo 4. Os objetivos do batismo no Espírito Santo. William Menzies, um dos mais notáveis teólogos das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, leciona acerca da experiência pentecostal. Abre aspas.
O batismo com o Espírito Santo permite-nos experimentar uma plenitude espiritual, uma reverência mais profunda por Deus e uma intensa consagração por Cristo, por Sua palavra e pelos perdidos. Fecha aspas. 4.1 Poder e unção a fim de proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista, missionário e teólogo metodista Stanley Jones é incisivo. Ele viveu entre os anos de 1884 e 1973. Abre aspas. A vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Fecha aspas. Os apóstolos do Cordeiro, antes do Pentecoste, andavam de timidez em timidez. Já revestidos de poder, correram a alcançar Jerusalém, a Judéia e os confins da terra com a pregação do Evangelho. E o que diremos de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que intrépida e corajosamente percorreram o Brasil todo empunhando a chama pentecostal? 4.2 Reverência diante das coisas de Deus. A efusão do Espírito Santo levou os discípulos, agora como igreja, a devotar uma reverência ainda maior ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2, 42 e 43 encontramos escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais se faziam pelos apóstolos. O autêntico avivamento pentecostal planifica nossa reverência a Deus. 4.3 A experimentação pela plenitude espiritual. Não podemos conformar-nos com a nossa vida espiritual. Deus tem muito mais a nos dar, conforme promete Jesus. Está escrito em João 7, 37 ao 39. Abre aspas. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Fecha aspas. No capítulo 4, nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo permite o crente obter poder e unção para proclamar o Evangelho de Cristo, reverência diante das coisas de Deus e experiência de uma plena espiritualidade. Subsídio bibliográfico. O falar em línguas, a glossolalia. Glossolalia é um termo técnico frequentemente utilizado para o falar em línguas. É uma forma combinada das palavras gregas lalia, discurso, fala, e glossa, língua ou linguagem. O fenômeno de falar em línguas, ao contrário do vento e do fogo, é integral para os discípulos que são cheios do Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia a verbalização inspirada. Aqui, uma tradução do próprio autor. O registro diz que os discípulos começaram, no grego arkomai, a falar noutras línguas, Atos 2,4. Não existe indicação de que os discípulos tenham iniciado ou de que os mesmos começaram a falar em línguas. O significado que eles começaram a falar em línguas é simplesmente eles falaram em línguas. Os discípulos em Pentecostes falaram em línguas conforme o Espírito ia dando-lhes a verbalização inspirada, não sobre o próprio ímpeto deles. A expressão conforme, no grego katos, pode ser traduzida como na medida em que. O batismo no Espírito Santo com fogo, os fundamentos bíblicos e a atualidade da doutrina pentecostal, páginas 61 a 63. Subsídio devocional. O testemunho pessoal de Donald G.
Abre aspas. Numa noite de quarta-feira, em março de 1913, toquei órgão no culto de meio da semana na igreja congregacional, que terminava às 9 horas da noite pontualmente. E depois corri para desfrutar do restante da reunião de Highbury New Park. Depois do término da reunião, aproximadamente às 10h30, o irmão que vinha dirigindo o culto, um respeitável pastor irlandês, colocou-me à prova numa espécie de catecismo. Ele perguntou: "Você tem certeza da salvação?" "Sim." "Já é batizado?" "Sim." "Já é batizado com o Espírito Santo?" "Não." "E por que não?" Expliquei-lhe a minha aversão a esperas que parecia uma eternidade. Ele incentivou-me dizendo que isso não seria necessário. E abrindo a sua Bíblia, leu para mim Lucas 11:13 e depois Marcos 11:24. Então perguntou-me se eu acreditava nestes versículos. Garanti-lhe que sim, e no momento em que demonstrei-lhe a minha fé, era como se Deus jorrasse do céu para o interior do meu coração uma certeza absoluta de que essas promessas estavam sendo realmente cumpridas em mim. Desde aquele instante, minha alegria e satisfação foram intensas. Experimentei uma nova plenitude acima das palavras e descobri que tornava-me cada vez mais difícil adequar à minha voz todo o louvor existente em minha alma. Essa situação continuou durante 2 semanas aproximadamente. Um louvor crescente afluía agora da minha alma e também nas reuniões, até que eu comecei a falar em outras línguas publicamente. Cantava muito em línguas também quando a pequena congregação era levada pelo Espírito Santo a esse fim durante nossos momentos de oração e adoração. Toda a minha experiência cristã foi revolucionada. Eu não procurava mais aqui ou ali por uma satisfação espiritual. Eu a havia encontrado. Todo o meu prazer estava na oração, no estudo da Bíblia e nos irmãos em Cristo. Isso aconteceu apenas 6 semanas antes do meu casamento. E um velho pastor batista, que veio para testar e questionar-me sobre a minha recente bênção, teve que admitir que nunca havia conhecido um rapaz tão próximo de um acontecimento feliz e ainda assim tão interessado nas coisas espirituais. Minha esposa, felizmente, sentia tudo da mesma forma que eu, e nós nos alegrávamos juntos. Dona Didi, na sua obra Como Receber o Batismo no Espírito Santo, Vivendo e Testemunhando com Poder, páginas 13 a 15. Conclusão. Você já foi batizado com o Espírito Santo? E se ainda não, saiba de uma coisa: a promessa diz respeito a todos os que creem e aceitam o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Amém.